de início cumprimentar e agradecer a presença dos membros da banca, professor Edmund Stein, professor Marcelo Catoni, professor Darcy Guimarães Ribeiro. Desde logo, quero dizer aqui que todos, de algum modo, são um marco na minha trajetória de pesquisa e, por isso, me sinto ainda mais honrado pela presença de vocês na minha banca. Quero também saudar a todos os presentes, desejar um bom dia e já de logo iniciar a apresentação da tese. Eu dividi essa apresentação em 3 partes, que compõem, envolvem, a exposição tema, problema e do resultado. No que tange ao tema, a investigação se propôs a analisar um vínculo que existe entre decisão e história, que nem sempre é corretamente evidenciado. Existem indicativos para isso. A pesquisa não se coloca de forma arbitrária na identificação desse vínculo. Dois grandes indicadores, dois grandes fios, digamos assim, nos coloca essa constatação do vínculo entre decisão e história. O primeiro vem de um diálogo que existiu entre Gadamer e Emílio Betti, cujo tema principal é exatamente esse. No caso, Gadamer, na hora de analisar o significado paradigmático da hermenêutica jurídica, os problemas relativos à questão da aplicácio, procurava mostrar que tanto a atividade do juiz quanto a atividade do historiador envolviam um problema de aplicácio, envolviam uma atividade hermenêutica similar. Ao passo que Betti tentava afirmar uma autonomia, ou a existência de uma autonomia na atividade do historiador e na atividade do juiz, principalmente com relação à diferença de intencionalidade em cada uma dessas atividades. Mas reconhecia, de todo modo, que também o juiz, quando se envolvia na decisão do caso particular, precisava recuperar o sentido da história, precisava fazer a mediação entre a situação temporal na qual se encontra o julgamento e a situação pretérita que deu origem ao caso e que deu origem também à estrutura jurídica que guarnece esse caso. Então, num primeiro ponto, esse seria um primeiro indicativo, que há uma efetiva vinculação entre decisão jurídica e história, e esse debate entre esses dois grandes autores mostra isso. E no segundo momento, existe também uma dimensão que a gente pode chamar de dimensão de imaginário, não imaginário no sentido de encobrimento, engano, etc., mas imaginário no sentido positivo mesmo, que mostra alguma coisa, que costuma associar a atividade do juiz, de algum modo, à atividade do historiador. Eu, inclusive, fiz menção na tese, e eu achei extremamente interessante o posicionamento do ex-ministro Carlos Aires Brito, que durante uma das sessões do julgamento da ação penal 470, teria dito que o juiz age mesmo como um historiador, no momento em que reconstrói os fatos que são apresentados por meio da prova, por meio da discussão que se tem durante o processo. Então, esses 2 pontos, uma dimensão do imaginário positiva e uma outra dimensão, que é essa dimensão do diálogo entre Betti e Gadamer, deram digamos assim, o elemento que proporcionou o ponto inicial, o ponto de partida da tese. Então, o tema se coloca nesse sentido, o vínculo que existe entre decisão e história, e desse vínculo é possível retirar um problema. Esse problema, do modo como a tese trata, ele apresenta um jogo binário, um jogo entre o problema da história e a história do problema. Por quê? Porque se existe um vínculo entre decisão e história, é necessário analisar toda a dificuldade que isso demanda, o modo como o sentido histórico será recuperado. Eu não posso imaginar que existe uma porta que dá acesso à totalidade da produção cultural, à totalidade da história. Não existe uma imagem total do que foi produzido e
do que se manifesta como história. O acesso é sempre parcial, porque nós somos seres finitos. Aliás, é exatamente da finitude que decorre a necessidade de recuperar o sentido histórico. Se não fôssemos seres finitos, não teríamos a necessidade de recuperar o sentido da história, porque a história, desde já, sempre nos apresentaria como um todo para a gente, né? Então, o primeiro problema, a primeira parte do problema, que seria o problema da história, diz respeito ao modo como é possível fazer essa recuperação de sentido, como é possível trazer a manifestação, o sentido da história, né? O sentido histórico, os tempos históricos, portanto, né? E de outro lado, existe também um problema. Se existe um problema da história, existe também uma história do problema, que diz respeito exatamente ao modo como a ciência jurídica, ao longo de sua manifestação, tratou da questão da decisão. Então, o problema da história significa a própria recuperação do sentido histórico, e a história do problema significa o modo como a ciência jurídica trata a questão da decisão. E daí, nesse aspecto específico, com relação à ciência jurídica e o modo como ela trata o problema da decisão, desde já do primeiro capítulo, a investigação procura mostrar que há um predomínio daquilo que a gente pode chamar de epistemologização do saber, logocentrismo, um predomínio da relação sujeito-objeto no momento de retratar o problema da decisão judicial. E não estou aqui me referindo ao modo de se tratar a relação sujeito-objeto no que tange à interpretação de textos jurídicos. Estou falando da relação sujeito-objeto no momento de compor uma estrutura metodológica para analisar um problema jurídico, que é diferente, né? Então, desde já, o que eu estou querendo mencionar com isso é a tradição que se coagula em torno daquilo que se chama ciência dogmática do direito, que é mais do que simplesmente criação de métodos de interpretação de texto. É mais do que isso, né? Então, dentro dessa tradição da ciência dogmática do direito, nós temos propostas que retratam, que procuram enfrentar o problema da decisão judicial e que se manifestam para a gente como as famosas jurisprudências, com J maiúsculo, né? A jurisprudência dos conceitos, a jurisprudência dos interesses, a jurisprudência dos valores e assim por diante. Ao passo que também podemos encontrar esse mesmo elemento numa outra proposta, também igualmente metodológica, que é a escola da exegese e o movimento do direito livre. Então, esse universo constitui o âmbito disso que a gente chama aqui de ciência dogmática do direito, né? Tomando emprestado uma expressão que é do Karl Marx. E dentro dessa construção da ciência dogmática do direito, como é que a decisão jurídica é retratada? A partir de determinadas bipolaridades que são constantemente repetidas quando se coloca o problema da decisão. Então, por exemplo, universal particular seria a decisão médium para resolver um problema que existe entre o universal, que seria a concepção do direito, do justo, da lei, enfim, depende do modo como se retrata, e o particular, que é o caso concreto a ser enfrentado. A dicotomia também, ou a bipolaridade entre lei e caso, né? A dicotomia ou a bipolaridade entre fato e direito, e assim por diante. Então, nós temos sempre uma tentativa de retratar o problema da decisão a partir dessas estruturas bipolares, né? Que, por sua vez, estão baseadas numa tentativa de colocar o agente decisor fora do próprio problema a ser decidido, né? Sempre como alguém que observa um determinado litígio que existe no mundo social e profere uma decisão imparcial, a qual não faz parte propriamente do litígio, ela é a solução do litígio, ela nunca faz parte efetivamente do problema que se coloca a resolver. E aí a tese enfrenta essa questão e oferece uma interpretação disso. Essa tradição que compõe o universo da ciência dogmática do direito, ela efetua uma espécie de eclipse com relação a um problema central, que é aquilo que aparece no título da tese, que estão chamando de estrutura basal da decisão, né? Quer dizer, no momento em que há a predominância dessa relação de sujeito e objeto e dessa epistemologização do momento decisório, poderia falar também do predomínio de um logocentrismo em torno da questão da decisão, os elementos que dão sustentabilidade efetiva
a questão da decisão são jogados para debaixo do tapete, né? Evidentemente que isso serve até como uma estratégia, né, no final das contas, porque colocando esses elementos debaixo do tapete é possível justificar de forma, digamos assim, despistante algumas questões importantíssimas. E esse eclipse ocorre, essa é uma das hipóteses que a tese trabalhou durante todo o texto, porque toda essa tradição, ou esse cânone jurídico, que se compõe a partir da ciência dogmática do direito, foi construído tendo como um vínculo histórico claro, ou um espaço de experiência claro de projeção e análise, o direito privado, né? Há uma eclipse aqui das questões que estão ligadas diretamente ao direito público, porque no âmbito do direito público é onde a gente visualiza com mais clareza as questões que efetivamente incorporam o elemento fundante das decisões, que são as questões políticas fundamentais, que são questões que têm algum tipo de vinculação com aquilo que a gente pode chamar de moral da comunidade política, né? Ou seja, no momento em que um agente decide, ele necessariamente interfere com a sua decisão nas várias concepções, nas várias manifestações que existem em torno do ideal de vida boa, da sociedade, em torno do modo como se deve colocar o problema político, efetivamente falando. E, nesse aspecto, essa exclusão desses problemas que a gente está aqui mencionando como problemas basais, né, problemas estruturais, levam a equívocos no modo como o modelo jurídico predominante retrata a questão da decisão. Como resultado dessa questão toda que foi apresentada aqui, é possível sintetizar de algum modo a conclusão a que chegamos a partir do ponto que o enfrentamento das estruturas basais dessa decisão permitem com que nós possamos visualizar com maior clareza o agente decisor como um verdadeiro agente moral, que faz parte da decisão que emite, quer dizer, que não está fora do momento em que decide, ele não tem uma situação de observador o que permita olhar com totalidade para o problema que ele enfrenta. Na verdade, ele está inserido dentro da própria decisão e se responsabiliza desse modo por ela. Por fim, assim, a última coisa que eu gostaria de registrar é que a intenção primária desse trabalho é tentar analisar essa dimensão, que é uma dimensão anterior à própria decisão. Portanto, não existe uma intenção nesse trabalho de fazer uma teoria da decisão judicial, de dar resposta ao problema de como se decidem as questões jurídicas. A questão é de onde as decisões jurídicas retiram a sua origem. Esse seria o grande ponto, né? Então, a tentativa é descrever esse elemento. Esse elemento é sempre pré-reflexivo, ele não digamos, apreendido a partir da simples análise de um objeto, ele depende de outras formas de exploração da questão que se coloca. E nesse ponto, a tese pretende explorar esses elementos a partir de propostas que tendem a retratar a questão da história e o problema da recuperação do sentido numa perspectiva que não se esgota na experiência imediata, né, na descrição da experiência imediata, né. Portanto, com essas palavras, eu encerro a minha defesa e me coloco à disposição da banca para as devidas arguições. Muito bem. Passo de imediato a palavra ao professor Dr. Hernildo Stein. Bom, prezadas pessoas que compõem a banca, prezado, ainda orientando, né? Vamos lidar rapidamente o título. Prezado público, prezados professores, senhoras e senhores.
tomar essa tese, né, na mão, eu não tive a sensação de estranheza. Mesmo pelo volume dela, eu já poderia ter uma certa estranheza, mas os espaços são grandes, não se assustem, que a tese não é tão grande como parece. Não tive a sensação de estranheza, em parte porque no trabalho com o Lênio e no trabalho com o pós-graduação aqui no Direito, e, sobretudo, no trabalho na amizade com amizade entre aspas. Eu não trato os amigos como amigos. Eu tenho criado muito mal-estar entre amigos e tenho feito com que eles se sintam mal. Porque é o único favor que se pode fazer numa sociedade em que cada manhã sou obrigado a me levantar e pôr no Facebook. Me levantei com bom humor. Nessa sociedade é preciso introduzir o mal-estar. Freud me recomendaria isso e outros também. Então, a minha relação, portanto, com o Rafael é uma relação de um amigo da onça, no bom sentido ativo. É evidente que um trabalho como esse que eu tenho aqui, é um trabalho que, diante dos últimos 3 trabalhos que eu participei há relativamente pouco tempo na URGS, né, como o professor Reck, Alex e companhia, e as discussões que lá se fizeram, esse trabalho tem um pedigree que não se tem apenas como produto da genialidade de um autor. Ele representa um ambiente. E isso é muito importante. Eu não digo isso assim apenas porque eu estou aqui. Realmente, há que haver um tipo de forma de percepção de mundo, forma de percepção do mundo da cultura, forma de percepção do mundo jurídico, forma de percepção das dimensões do atravessamento que a filosofia tem com relação ao direito, para que se possam esperar trabalhos como o do Rafael. É decisivo isso, o que está acontecendo aqui no ensino, através do esforço do Lênio, dos seus colegas, em poder favorecer esse ambiente e produzir esse tipo de critérios, esse tipo de princípios, esse tipo de formas de acontecer a confecção de um trabalho desses. Realmente há uma diferença muito grande entre cursos de direito e cursos de direito, ou curso de pós-graduação e curso de pós-graduação, com relação à produção que conseguem fazer. Se nós fôssemos cobrar da Faculdade de Direito, digamos, de São Paulo, da Unicamp, da URGS, que eles produzissem um trabalho com algumas das características que estão aqui, certamente nenhum deles conseguiria fazer. Um pouco isso é o enigma do acontecer das relações que se tem com o trabalho teórico e das relações que se tem com uma espécie de responsabilidade diante daquilo que se produz, que se joga na cultura com relação ao direito. Naturalmente, o Rafael se entrosou nesse contexto e trouxe um conjunto de elementos que não são atributos naturais, simplesmente, mas que são elementos que foram se formando nesse contexto. É por isso mesmo que essa tese, ela não pode ser simplesmente examinada assim,
já outras teses que saíram daqui, naturalmente, né? Mas essa aqui em particular, hoje eu quero acentuar, ela não pode ser examinada como mais uma contribuição para mostrar o adestramento de um novato que vai ser doutor, para ter uma linguagem, um certo domínio de um recorte temático para ser admitido entre doutores e professores. A tese mesmo se torna, assim como ela já está aqui, um documento desse contexto, desse ambiente, mas um documento que precisava do Rafael para ser produzido. Sobretudo pela amplitude de contatos com pessoas, mas sobretudo a amplitude de um tipo de informação que ele foi obtendo pela sua elaboração do que estava lendo, do que lia. Não era uma leitura informativa, era sempre uma leitura de quem procurava, atrás do que estava dito, uma espécie de não dito. Ele faria o que eu tentei explorar num artigo meu, uma espécie de desleitura reveladora, uma espécie de... Ele tinha como que um mapa pela frente por onde ele se iria conduzir. E isso deu uma unidade à tese. É claro que não é fácil ler esse trabalho, porque a gente vê a desproporção entre a temática que está posta de maneira acertada e uma certa precipitação que não banaliza o texto, mas que dá ao texto uma grande dificuldade de leitura, por um excesso até de informação que é essencial, e por isso mesmo não dá para fazer uma triagem. Além disso, a abordagem de procurar aquilo que ele chama de os elementos basais que entram em jogo na decisão jurídica, a abordagem que ele faz é nova. Ela é nova não porque achou um viés meio perdido por aí, mas ela é nova porque ele recupera o aplicador da lei, ou aquele que toma decisões, e leva ele mostrando-lhe um conjunto de fatores que entram em jogo, dos quais ele, em geral, não se apercebe. E é isso que vai levar a um livro como Lênio, que é isso, decido conforme minha consciência. Ou todos os tipos de decisões arbitrárias que se tomam no direito em nome de uma decisão livre. É que a decisão jurídica, ou a decisão que se toma no contexto do direito, ela não é uma decisão livre no sentido livre. Pensar é livre pensar. Não. Pensar é pensar aquilo que funda, aprisiona, que de certo modo enraiza o pensar. Essa tentativa de fazer uma espécie de anatomia da atividade do agente decisor, como você fala, uma espécie de interpretação do tecido básico que entra na decisão, isso é novo. É novo
Um pouco porque, quando, por exemplo, o teu primeiro capítulo, eu li até de 2 vezes. Eu acho que você é melhor falando do primeiro capítulo do que o que você escreveu no primeiro capítulo. Você mesmo não se apercebeu que esse primeiro capítulo, em que você faz a localização histórica dos problemas fundamentais da decisão jurídica, como ela veio a partir da common law e da civil law, e tudo o que está em jogo, até se chegar àquela figura individualizada do juiz, onde você toma a decisão. Esse capítulo é muito importante. Ele torna o texto importante, até como informação. E você fez isso com cuidado, e isso era uma ideia fixa sua. A tese poderia ter sido desenvolvida ali. Se você não tivesse tido aquilo que você chama de problema da história, a formação hermenêutica, aí o contexto a que me referi aqui do curso de filosofia do direito, do curso de doutorado, você poderia não ter percebido isso da maneira como percebeu. Esse capítulo 2 é mais acabado que o primeiro. Parece mentira, você trabalhou mais no primeiro, tanto tempo, né? Anos, né? Não sabendo para onde ia. Mas justamente essa fundamentação que você faz a partir de uma leitura de certos autores, que você soube escolher com uma felicidade, que às vezes é surpreendente, e de uma articulação, quando você vincula Gadamer com Blumenberg, com Koselleck, etc., você faz uma ligação que foi sua. Eu nunca tinha visto a ligação dessa questão, que no fundo nos diz o que você em algum lugar diz, ou você acho que você cita um autor, que a história dos conceitos não dispensa uma espécie de hermenêutica. Eu acho que você cita o Gombrich. Gombrich, né? Exatamente. É o meu grande amigo Gombrich. E é verdade que você podia trazer os conceitos aqui, nesse 2º capítulo, que tem como objeto o problema da história, que você ressalva na medida em que depois põe a história do problema. Poucos cursos de direito e poucos autores de teses falariam de outra coisa a não ser a história do problema. Com isso, eles chegariam nem fazendo o primeiro capítulo, nem o 2º capítulo, porque eles ficariam fazendo a história do problema, que você desenvolve aqui em 70 páginas, no 3º capítulo, que tem uma posição um pouco surpreendente. Tinha que vir aí, claro. Mas, ao mesmo tempo, ela fornece um rol das posições em conflito. No fundo, você vai lá para ver as diferenças entre os grandes, alguns dos grandes que você explora, sem dizer diretamente que essa diferença ela nasce por uma história dos sujeitos, Clarence, Hessel, Dworkin, etc., que produzem esse tipo de material. Mas eles estão destituídos daquilo que você percebeu já no estudo histórico do primeiro capítulo e na questão de pôr a história como problema de uma maneira central para não apenas condicionar a questão de uma verdadeira interpretação da história dos conceitos jurídicos,
mas de perceber esse todo no qual o direito mergulha. Porque a sua intenção, que nasce do debate, que percebe o debate da história do problema do terceiro capítulo, a sua intenção, e isso é o surpreendente no seu trabalho, você às vezes diz, é isso que eu quero, depois parece que você escapa, porque é tão novo o que você disse, eu digo isso, é tão novo o que você disse, que você volta e diz, não, mas eu quero dizer isso. O que ele quer dizer? É uma articulação de muito peso, que aliás deveria ser feita numa redação mais tranquila, não sei de quem não, a conclusão faz alguma coisa, mas você enumera 20 ou 29 pontos na conclusão, né? É um bom resumo, né? Mas o resumo sempre é aquilo onde o principal não está. O resumo é um voo de pássaro em que o detalhe termina se perdendo. Que detalhe é esse? É de ver na decisão jurídica uma dimensão moral que ultrapassa o debate do capítulo 3º e do próprio Ferraioli, que você usa bastante, você tinha tido contato, estudado, a gente vê, de vez em quando a gente vê que o Lênio obrigou ele a fazer um trabalho e ele aprendeu bastante com aquele trabalho. Então ele conhece melhor o autor que os outros, aí tu vê às vezes a diferença. O Ferraioli não é tão importante, talvez como Bortman, como outros, né? Mas ele toma importância. Que é a questão entre direito e moral. Você às vezes diz assim, é um absurdo ligar o direito à moral, e cito o Lênio, verdade e consenso, é um absurdo ligar direito e moral. Contudo, você liga direito e moral. Mas liga não no sentido positivista, ou de controle autoritário, ou não sei de quê. Mas você liga desde o fundo, e por isso que são os elementos basais de uma decisão. Você traz essa ligação de direito e moral de um nível em que ela é inegável, porque ela não é instrumentalizada. A ligação não é apenas uma ligação polarizada, em que uma moral universal comandaria o direito diante de fatos singulares para então. Portanto, a superação do positivismo, a superação da relação sujeito-objeto como fundamentação, etc. Então, isso é muito importante. O seu trabalho tem um problema, eu acho que na articulação com relação a isso, em mostrar isso. Porque, às vezes, eu acordava em cima do teu texto e dizia assim, não, mas antes ele disse que direito e moral tinha uma ligação. Agora ele cita vários e diz assim, até o Lênio ele cita, dizendo, o direito aliás, a relação entre direito e moral não se pode aceitar assim. Então, fica-se surpreso. O leitor desprevenido não percebe isso bem. Isso acontece muito, deveria acontecer muito, o que você põe no 4º capítulo, que você intitula Estruturas Basais da Decisão e sua relação com o problema da moral. Portanto, há uma relação entre direito e moral, mas essa relação não nasce de onde? Ela nasce nesses autores que você analisa e que você critica, e que se criticam entre si, cada um tentando uma posição determinada. Ela nasce da experiência da história, ela nasce da dimensão hermenêutica, que é uma espécie de elemento basal que dá para dividir e desconstruir em muitos elementos. Nós podemos fazer dessa pré-compreensão que por aí anda, muitos fatores compreensivos operando. Isso talvez tenha que ser o futuro de um trabalho teu, de um pequeno livro, em que você salva essa sua ideia de que a relação entre direito e moral passa pela compreensão da história. E passa pela compreensão da história, não necessariamente apenas como Heidegger, Adler,
aristotélica, etc., apoio. Mas certamente eles entrarão ali. Portanto, é uma outra coisa. Então, o capítulo 4, o terceiro, parece um capítulo, por mais erudito que seja, por maior que seja, ele revela como esses autores têm uma certa pobreza. Sejamos honestos, tem uma certa pobreza. O próprio Dworkin, quando ele fala, você vê que a conceitografia, ou a história dos conceitos em que ele se desenvolve e cresceu como autor, ela não se criou nesse ambiente em que você se criou, em que ele se criou, em parte onde eu, um dia afundado, consegui pôr o nariz para fora e vi que era esse, porque eu estava afogado. Aliás, eu fiz o documento do meu resgate filosófico, que vem de uma luta de 30 anos ou mais, num artigo que eu terminei ontem à noite, Metafísica e Fenomenologia, porque o meu problema era a metafísica. Como é que pode Wittgenstein dizer que há 3 tipos de enunciados: os enunciados lógicos, que são tautológicos, os enunciados empíricos, que são provados de si, e os enunciados metafísicos, que não têm sentido. Isso para mim foi mortal. Eu só consegui sair desse problema, claro, na minha tese já aparece, mas não aparece da maneira como eu queria, por isso que a tese ficou 37 anos não publicada, eu nem queria saber, eu estava fazendo, enfim, outras coisas. Como eu digo, o resgate vem em você descobrir